Olá, pessoal. Tudo bem? Espero que estejam todos bem, que estejam todos em casa. Oficialmente, nós já concluímos o nosso conteúdo, certo? Já concluímos o nosso livro. Só que como eu não mandei nenhum vídeo para vocês, eu resolvi fazer um breve resumo, mas na verdade uma conclusão do nosso conteúdo, do nosso livro, tá? Em forma de uma videoaula, que na verdade é uma audioaula, certo? O que aparece para vocês é um mapa mental que eu fiz. Peguei informações do livro de vocês, tentei pegar algumas de fora, mas principalmente do livro, para que vocês tenham como acompanhar. Então, eu trouxe informações como, por exemplo, questões de reforma agrária no Brasil, que é uma questão bem delicada ainda no Brasil. Nós temos em 1934 a primeira vez em que a reforma agrária é citada em Constituição. Não quer dizer que ela foi oficializada. Ela apenas foi citada, mas nada de fato foi feito em relação a isso. Em 1888, então, na Constituição, né, nessa Constituição nova, é que vai ser tratado pela primeira vez de maneira oficial e específica sobre a reforma agrária no Brasil. Sendo que antes desta Constituição, nós temos duas datas importantes. Em 1964, o Estatuto da Terra, que é o que vai dizer que quem tem direito àquela terra é quem nela vive e trabalha, né? Torna ela produtiva. Porque até então, quem tinha como ocupar a terra, mesmo que por força armada ou algo assim, ou mesmo quem tivesse pago por uma extensão enorme de terra, e mesmo que não use, era o dono. Agora muda, né? A partir de 64 vai mudar essa lei. Em 80, na década de 80, surge o MST, que é o Movimento Sem Terra. Ele é um movimento autônomo, com forte cunho social, né? Ele traz a bandeira da luta por terras e por uma sociedade mais justa. Nesse caso, a gente ouve muito falar que o MST invade fazendas, invade terras e tudo mais, né? E toma as terras, muitas vezes de maneira não pacífica, né? Muitas vezes a invasão até mesmo envolve conflito armado e morte de pessoas envolvidas ali na questão. O que é a terra improdutiva, tá? Por isso que eu marquei ela aqui. O que seriam essas terras improdutivas? As terras improdutivas são as propriedades rurais que não estão cumprindo a sua função social. O que seria a função social da terra? É ser produtiva, tá? Seja através da produção agropecuária ou da produção agrícola, mas é estar gerando produção, né? Não necessariamente só uma produção para venda, mas também uma autossuficiência, uma subsistência, melhor dizendo, tá? Para quem nela vive, né? O autossustento da família que nela vive, tá? O que é, afinal, então, a reforma agrária? É a redistribuição das propriedades rurais. Quais são essas propriedades rurais que serão redistribuídas? São as propriedades rurais improdutivas. O que é essa terra improdutiva? Não é a terra que tem um solo ruim, que não produz boa alimentação. Não é esse o caso. Neste caso, o improdutiva significa uma terra que não está sendo usada. Ela está parada, né? Ela não tem nem produção agrícola, nem produção pecuária. Por que isso acontece? Quem tem dinheiro, né, o grande fazendeiro, o grande latifundiário, ele quer ocupar o maior espaço de terra possível. E muitas vezes ele não usa todo esse espaço de terra, mas a terra, o solo, né, o terreno, ele não perde valor nunca. É uma das únicas coisas que, independente da situação financeira do país, a situação econômica, a terra não desvaloriza, tá? Então, quanto mais terra tu tens, mais dinheiro tu tens, né? É uma lógica bem básica. Portanto, o latifundiário não vai abrir mão facilmente da terra dele. Por isso, o governo compra essas terras improdutivas, claro que por um valor bem abaixo do valor de mercado, mas ele compra, né? Ele compra desse grande latifundiário para redistribuir, então, para essas famílias que estão cadastradas no MST. Não são famílias aleatórias, pessoas aleatórias, são famílias que estão cadastradas, né? Apesar de que, como tudo no Brasil,
nem sempre segue-se as regras. Muitas pessoas, às vezes, acabam recebendo mais de um lote de terra, sendo que o previsto por lei seria um lote para cada família. E muitas vezes, alguns recebem, vendem essa terra e entram na lista de novo, tá? Como sempre, o velho jeitinho brasileiro, certo? Fora essa questão de ocupação, nós temos outras questões que vão entrar, que eu já citei para vocês em aula, como a questão da grilagem, tá? A ocupação indevida da terra, através da grilagem, que é a falsificação de documento. Eles mudam as fronteiras das fazendas, falsificando documentos, fazendo eles parecerem mais antigos ou coisas do tipo. Além de, por exemplo, quando há fiscalização do INCRA, né, que é o órgão responsável, às vezes o latifundiário, sabendo que parte da fazenda dele está sendo improdutiva, ele aluga gado de um fazendeiro próximo e coloca lá, seja cavalo, ovelha, o gado que ele criar, que estiver perto, ele coloca lá para dizer que a terra é produtiva, sendo que na verdade ela não é. É só para impedir que o governo tome as terras dele, né, através da compra com um valor bem baixo. Em questão de produção, tá? O Brasil ele tem duas áreas distintas. Vocês têm essas informações na página 40 do livro de vocês, com este mapa aqui. Tá? O Brasil tem duas áreas distintas em questão de modernidade, tá? Nós temos essa zona aqui, ó, que pega, na verdade, a região sul, sudeste e centro-oeste, como uma área bem modernizada e diversificada de produção agrícola. Já o restante do país não tem tanta diversificação, né? Não só diversificação, como modernidade. Acaba sendo usado mais as técnicas rudimentares, né? As técnicas mais simples. E para a gente entender isso, basta olhar o que tem nessas áreas, né? Por exemplo, aqui nós temos a Amazônia, uma área de floresta. Apesar da gente saber que a Amazônia está sendo desmatada numa velocidade imensa, né? Tanto para exploração de madeira, quanto mesmo para a própria agropecuária. Nós temos também o Cerrado, que é uma área de grande produção agrícola e também de grandes impactos ambientais, tá? Vocês olhando aí pelo livro de vocês conseguem ver melhor aqui, ó, pela legenda do mapa, né? Muito diversificada, razoavelmente, pouco diversificada, muito diversificada em relação, né, a menos modernizada, e assim por diante. Sendo o Rio Grande do Sul, tá? O Rio Grande do Sul, desde o início da sua formação, politicamente falando, ele era considerado o celeiro do Brasil, né? O maior produtor agrícola, tanto de tanto produto de pecuária, né, carne e animais, quanto da agrícola, sendo o arroz o nosso principal produto cultivado, certo? Depois entram outros produtos como soja, milho, feijão, café, cana-de-açúcar, mandioca, alguns deles bem conhecidos por nós conforme os períodos que a gente está estudando, né? Quando a gente vê Brasil Colônia, por exemplo, a cana-de-açúcar é o foco da produção, depois dela vem o café, e assim por diante, cada fase o Brasil vai primar por um produto agrícola sendo produzido. Hoje em dia, a soja e o arroz são os principais produzidos no Brasil, seguidos pelo milho. Sendo que ainda a nossa produção de café é bem significativa, tá? O que mais que eu posso trazer para vocês do que nós já vimos? Conflitos no campo, tá? É uma coisa que é uma questão de vestibular bem comum. São questões agrárias, né? Aí nós temos duas situações de conflito. Uma é o conflito com os indígenas, tá? A ocupação de terras indígenas, de reservas indígenas, tanto pelo MST, quanto por grandes latifundiários que se apoderam das terras, tá? E principalmente no norte do país, norte, nordeste do país, Roraima, aquela área lá, e atualmente também muito no Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, existem focos de conflito bem
bem sérios, né? Conflitos armados, inclusive, gerando um número significativo de mortes, tá? Por causa desses conflitos. Uma coisa para chamar atenção, né, pela lógica, a área quanto mais moderna a agricultura, menos mão de obra humana é usada e mais capital é injetado, tá? Por isso que eu coloquei aqui o mais com cifrãozinho e o menos mão de obra. Porque quanto mais moderna, mais eu vou usar maquinário, insumos, né, para tornar mais produtiva a minha produção. E quanto mais rudimentar, quanto mais raiz, vamos dizer assim, a nossa produção, mais mão de obra humana eu uso, menos maquinário e normalmente, não é regra, uma produção menor, tá? Nós temos grandes produções, tanto com mão de obra humana quanto sem. E no caso da mão de obra humana, a gente consegue sim grandes produções agrícolas, que é o caso da cana, mas é mais difícil, porque ela acaba também sendo mais cara para quem produz, porque tu tem que pagar mão de obra. Bom, como nós já vimos, muita coisa a gente já falou em aula, outras vocês já fizeram de trabalho, eu não vou me repetir aqui, certo? Eu trouxe para vocês algumas coisas que eu ainda não tinha citado, coisas que eu resolvi chamar a atenção, porque é importante vocês verem, a questão da reforma agrária no Brasil é bem importante. Por exemplo, um dos governantes que se preocupou muito com essa questão e foi mal visto por isso foi o Jango, tá? Que foi o vice do Jânio Quadros. Ele foi um dos primeiros a levar muito a sério essa questão da reforma agrária. E essa foi uma das coisas que fez com que achassem que ele era comunista, tá? Dúvidas, contribuições, mandem. Peço desculpas por não ter mandado mais videoaulas, mas é que nós estávamos bem avançados, eu não vi necessidade de mandar. Mas sempre que houver dúvidas, que tiver algum assunto que vocês querem que eu traga específico, falem, certo? Agora a nossa prova já é a partir da semana que vem. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo, alguma coisa que não ficou clara, alguma coisa que, enfim, vocês gostariam que fosse ressaltada, me falem, tá? E procurem sempre me mandar mensagens, seja por e-mail ou ali pelo Sponte, tá? Pra gente se manter em contato e não ficar nenhuma dúvida, nada pra trás. Aceito sugestões também, se vocês encontrarem algum vídeo legal, alguma coisa que acham que vale a pena mostrar pros colegas. Tem o fórum, coloquem lá. E o que mais que eu posso dizer? Desculpem pela quantidade de tá, que eu sei que eu falo um monte de tá, e eu me irrito com isso, mas eu não consigo controlar. Certo? Saudade de vocês. Cuidem-se. Beijos.